falo pra você, mano. Eu falo, no termo anímico, fora de campo, é o que eu achei na final da Libertadores, quando eu vi aquela festa que a torcida do Flamengo fez na Euroflá e a torcida do Palmeiras não fez e tudo mais, irmão. O Flamengo começou a ganhar. O Flamengo começou a ganhar a final da Libertadores já fora de campo. E a mesma coisa acontece na semifinal da Copa do Brasil com Corinthians e Vasco. Quando você vê as torcidas da arquibancada, tanto do Corinthians como a do Vasco, Corinthians e Vasco começam a ganhar já fora de campo. Ainda tem o segundo jogo, mas o que as torcidas de Corinthians e Vasco fez nesse primeiro jogo é de aplaudir. Olha esse vídeo da torcida do Vasco chegando no Maracanã pro jogo contra o Fluminense, cara. É que tá sem som, mano. Esse aqui é a torcida do Vasco chegando, ó. Torcida do Vasco, a Força Jovem chegando. Maracanã lá no fundo lá e a torcida do Vasco chegando. Doideira. Alô, sofrimento fanatista, cara. Quanto mais você sofre com o teu time, mais amor você sente por ele. Você pode ter certeza disso. Falei isso aí. No termo fora de campo, Corinthians e Vasco, além de ganhar o jogo muito por causa da torcida aí. Igual foi a final da Libertadores com o Flamengo. Que eu concordo com o Mauro Betti, Corinthians e Vasco nunca é uma zebra. Isso eu concordo, mano. Sabe o quê? São times gigantes, são times grandes. São times de muita história e tradição. São times que passam por uma crise institucional, o Corinthians e o Vasco há muito mais tempo. Mas tem toda uma história, tradição, tem toda uma grandeza, né, mano? Corinthians e Vasco já decidiram o final de Mundial, já foram semifinalistas de Libertadores, né? É porque esses times, por exemplo, a galera acha que o futebol começou em 2019. Igual é a mesma coisa que eu falo do São Paulo, cara. O São Paulo nunca é zebra pra nada. Corinthians e Vasco nunca é zebra, nunca deixem de lado esses times grandes quando chega, viu, mano? Hoje a gente acostumou muito nesses últimos anos aí a só ver Palmeiras e Flamengo ganhar, só ver Palmeiras e Flamengo ganhar. Só vê Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, só vê Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Quando chega dois times que não é Palmeiras e Flamengo, a galera assusta, acha que é zebra. Que sempre tem que estar Palmeiras e Flamengo e não é assim, mano. Corinthians e Flamengo, Corinthians e Vasco tem muita história, tradição, como São Paulo, como meu time. Quando ganhou a Copa Brasil 2023, com todos os méritos, ali não foi zebra. Ali o São Paulo mereceu ganhar a Copa do Brasil de 2023, a Supercopa. Quando o São Paulo entra para jogar qualquer time, ele nunca vai ser zebra contra ninguém. E acho que Corinthians e Vasco também nunca é zebra. O futebol hoje levou a gente para polarizou demais com Palmeiras e Flamengo só, né? E quando chega outros times que não é Palmeiras e Flamengo, às vezes é meio estranho. E não é assim. Quem viveu a década de 90 sabe o que eu tô falando. O critério de futebol está cheio de favoritos. Corinthians e Vasco nunca vai ser zebra em lugar nenhum. Esses times grandes que estão passando por grande crise financeira, o São Paulo, o Corinthians, o Vasco, tem sempre a sua história, tradição e grandeza. E quando eles chegam, mano, nunca vai ser zebra em lugar nenhum. Corinthians, Vasco, São Paulo, os Grenal, a dupla Grenal, o Cruzeiro. É assim. Não tem só Palmeiras e Flamengo no Brasil. É que o Palmeiras e Flamengo estão monopolizando aí o futebol brasileiro, mas existe outros grandes clubes também. Eles pararam de ser protagonistas. Hoje, protagonista do futebol brasileiro é só Palmeiras e Flamengo, isso eu concordo. Mas zebra, a sua grandeza, a sua tradição, nunca vai deixar de existir. E Corinthians, assim, hoje Corinthians e Vasco são pequenos, o São Paulo hoje se tornou um time pequeno. Não, é incapaz. Isso é momento que vai passar, isso vai passar. Olha eu aí de novo, olha eu aí de novo, olha eu aí de novo, para falar um negócio das coincidências de 2023, da final da Copa do Brasil de 2023, em que envolveu o meu time, para essa final agora em 2025, que envolve Corinthians e Vasco. Se inscreve aí, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Eu tô vendo vários vídeos na internet de corintianos e vascaínos emocionados. Se inscreve aí, mano, se inscreve aí rapidinho. O vídeo é rápido, só pra me falar e dar até opinião e um recado para corintianos e vascaínos. Tá tendo muito vídeo, tô vendo muito vídeo da emoção de corintianos e vascaíno na semifinal, por eles terem passado, os dois passaram nos pênaltis, foram semifinais emocionantes, muito choro e tudo mais, eles passaram nos pênaltis.
E tem muitos vídeos rolando, eu vi, tava vendo até agora há pouco, até essa hora, mano. Eu tô de pé desde as 9 horas da manhã, não parei de gravar vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo, gravando, comendo, gravando. Tô vendo, ele trabalha aqui, filho. Agora eu vou comer, vou dormir, 9 horas da manhã eu tô de pé de novo pra pauta livre e tudo mais, assim vai cancelado. É isso, é a gente aqui. E aí tô vendo muitos vídeos, né, de corintianos e vascaínos emocionados com a final da Copa do Brasil. Para mim, esses dois times já ganharam pela atmosfera fora de campo que as duas torcidas fez. Desde o primeiro jogo, corintiano e vascaíno fizeram uma festa linda, tanto no primeiro jogo como no segundo, né? E tá muito parecida com o São Paulo em 2023. Eu lembro, tá idêntico, cara. Com o jeito que a gente classificava em 2023, muito torcedor de São Paulo chorou naquele Morumbi de 2023, São Paulo e Corinthians, que a gente virou aquele jogo, que perdeu o primeiro jogo 2-1 e nós vira 2-0, o Corinthians sufocando o São Paulo naquele final lá, e o Dorival chora, um monte de jogador de São Paulo chorando, muito torcedor chorando no Morumbi, e o São Paulo vai para a final da Copa do Brasil, e agora muito corintiano e vascaíno chorando, emocionado, né? Aí depois o São Paulo vai pra final e bate campeão. Eu chorei de emoção e tudo mais. O que eu quero dizer, mano, é uma final merecida pra mim. Muita gente acha que é zebra, que ninguém esperava. Pra mim, Corinthians e Vasco nunca vai ser zebra. Como na final de 2023, muita gente falava que o São Paulo era zebra na final. Muita gente desfez o São Paulo na final de 2023 e muitos flamenguistas davam como certo o título. Até gente da Sport TV, eu lembro. Antes do jogo, aquele Lino falou: é bom o São Paulo amarrascar, porque se o Flamengo, com o apoio da torcida do Maracanã, embalar, com o apoio da torcida embalar, o São Paulo pode sair daqui goleado. Aquele Lino da Sport TV falou, e nós ganhamos lá. E o São Paulo foi o campeão na Copa do Brasil. E esse ano tô vendo muita gente que Corinthians e Vasco é a final da zebra, é a final feia. Que rapaz, Corinthians e Vasco é histórico, a final merecida, a final de duas torcidas que têm sofrido muito, de dois times que estão em crise institucionalmente, e que corintianos e vascaínos curtem esse momento, mano, de final de ano. Curtem. São duas torcidas que sofrem demais. O São Paulino tá vindo de tanta decepção em 2023, nós tava vindo, cara. Eu lembro. Tanta decepção, nós tava vindo, e ganhar aquela Copa do Brasil, por um momento você esquece de tudo que você passou. É lógico que agora o São Paulo está em crise de novo. A tendência, no primeiro momento, corintianos e vascaíno, quem for campeão, e agora eles têm que estar comemorando esse momento histórico dos dois times, um momento de protagonismo momentâneo. O São Paulo foi protagonista em 2023, certo? Hoje no Brasil, o protagonista é só Flamengo e Palmeiras, tem uma hegemonia. Mas momentaneamente, Corinthians e Vasco estão sendo protagonistas. E foi o que foi o São Paulo em 2023. O Botafogo foi protagonista ano passado. E que comemora, o São Paulino curtiu muito. Depois de 2024, o São Paulo ganha ainda a Supercopa do Palmeiras. Então deu pra gente curtir até o meio do ano passado. Aí agora a gente já viu o jeito que tá o São Paulo, né? E acho que o corintiano e vascaíno tem que comemorar muito. Comemore. Quem for campeão, comemore demais. E outra, mano. Por um momento... não pode esquecer totalmente, mas para um pouco de falar de dívida e tudo mais. Quem for falar de dívida para vocês, mas o Corinthians está já devendo 3 bilhões, manda tomar no cu. Mas o Vasco, a SAF do Vasco está quebrada, manda se fuder, vai comemorar o título, que são muito merecedores. É isso, mano. O São Paulo em 2023 foi igualzinho, o São Paulo estava quebrado já em 2023, o São Paulino comemorou pra caramba, agora tá no limbo. A tendência, o ruim de corintianos e vascaíno é que mascara um pouco os erros da diretoria. As diretorias podem achar que tudo que estão fazendo tá certo, e não é. Lá a diretoria de São Paulo achou que tudo que tava fazendo tava certo, e não era. Mas eu vi torcedor falando que não preferia chegar na final, não preferia ser campeão, porque vai mascarar muita coisa errada que tá acontecendo no Corinthians, tá acontecendo lá. Pô, mano, que é isso. Comemora bastante, merece, é uma final merecida, é uma final de duas torcidas que tá sofrendo bastante
e vai ser 2 jogão de bola entre Corinthians e Vasco. Pra você ter uma ideia, vai ter ponto facultativo do Rio de Janeiro. Comemore, mano. É isso aí. Eu acho que comemore que o São Paulino teve isso em 2023 e é espetacular você voltar a ser campeão nacionalmente. O Vasco, a última Copa do Brasil do Vasco foi em 2011. A última Copa do Corinthians foi em 2009, se eu não me engano. Então, o Corinthians ganhou o último campeonato nacional em 2017, Copa do Brasil foi em 2009, o Vasco, o último título dele foi em 2011, tirando o Campeonato Carioca. Então, vão sair da fila, vai ser corintiano ou vascaíno, vai estar feliz da vida no final do ano e vão ter aí um final de ano maravilhoso e um começo de ano que vem também maravilhoso, que vai dar para queimar uns cartuchos até um certo ponto. Se começar mal o ano, rapidamente esquece. Nós, São Paulino, eu lembro que em 2023 a gente ganha a Copa do Brasil. Aí nós perde o Dorival para a seleção. Aí vem o Carpini. Meio aquela... Aí o que acontece? Em 24 o São Paulo quebra o tabu em cima histórico do Corinthians lá na Arena Itaquera na quarta-feira, fevereiro. Na quarta-feira o São Paulo quebra o tabu em cima do Corinthians, que a gente não ganhava lá, o Carpini. Na quarta. E no domingo tinha a final da Supercopa contra o Palmeiras e o São Paulo ganha. Então foi ali de setembro da Copa do Brasil até fevereiro, foi ali um tempo que a gente comemorou bastante. No primeiro momento a gente esqueceu um pouco dos problemas que o São Paulo estava vivendo já, né? E eu acho que é o que vai acontecer tanto para quem for o campeão aí, de Corinthians e Vasco, porque o time campeão, o torcedor vai comemorar e vai ter a final da Supercopa já o ano que vem. E começa os jogos já o ano que vem, então... É que o ano que vem já começa os jogos muito cedo, né? Já tem a final da Supercopa, mas comemora, merece. É um tempo para comemorar e vai ser 2 grandes jogos, Corinthians e Vasco. Um vai ser o campeão, um vai sair da fila. O outro vai continuar na fila. Olha.